Shalom, shalom, queridas. O título dessa mensagem é Vencendo a Religiosidade. Mas o que é religiosidade? Eu sei que religiosidade, religião, foi uma coisa que Jesus veio e combater isso aí. Então, não é uma coisa boa. Sabemos que é uma coisa maligna e carnal, vamos dizer assim, porque religiosidade é um sistema de crenças, irmãs, é um sistema de crenças que vem da infância, da cultura, da forma de criar, certo? Do ambiente onde a gente vive. Então, e sabemos que é controlado por uma potestade. Então, é uma coisa muito séria. E Yeshua, quando veio, primeiro, para preparar o caminho, veio João Batista. E a mensagem que eles trouxeram foi a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, religiosidade é uma cultura que se opõe ao reino de Deus. É isso que acontece. Por isso que ele fala em Romanos que nós e tudo começa a nível mental, sistema de crenças. Por isso que Paulo roga para que nós apresentemos nosso corpo. Aqui ele traz a imagem do cordeiro, né? Nosso corpo no altar como sacrifício vivo, que é o que? O culto com a razão, a nossa escolha. É nosso poder de decisão que Deus nos dá. Para quê? Para que a gente não se conforme, não tome a forma de um sistema do mundo, que é religioso. Para que nós possamos renovar nossa mente, olha aí, e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há outro caminho, irmãos. Então é isso. Isso que é o techuvá, não é? É isso aí. E eu quero começar. O tempo é muito pouco, porque esse assunto é tremendo. E eu sei que depois a gente tem a parte da conversa e tudo. E depois também tem a ceia. Então, vamos começar em Atos 10. Essa é uma das passagens que o Senhor fala muito comigo. Muito, muito, muito. Porque ele aqui está falando de religião no começo da igreja. A igreja estava começando. Então, ele fala: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Todos já abriram? Posso começar a ler? Por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. Esmolas aqui é ofertas, tá? Não é aquela esmola que a gente está acostumado, aquele dinheirinho, não. E de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, esta hora aqui é 15 horas. É um portal maravilhoso, irmãs. Quando eu descobri esse portal, que foi no mesmo horário que Yeshua entregou o espírito dele. Olha o portal que se abre aqui. Isso é uma chave maravilhosa. Nem eu costumava orar às 6 da tarde, 6 da manhã, mas esse horário aqui, 15 da tarde, é um portal que está aberto. E ali ele viu claramente uma visão, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, chamou pelo nome. Uau! Poucas passagens na Bíblia aponta o anjo vindo, porque você vê, Maria viu, o anjo já estava lá, Zacarias já estava lá. Mas quando vê o anjo vindo, eu fico imaginando eu, né? Fico toda, eu vou ficando toda arrepiada, espantada. Uau, uau, uau! Então, é como se fosse assim uma introdução, né? E aí chama pelo nome, gente, isso é muito forte. É muito forte. E este, o anjo, não, o Cornélio, fixando os olhos no anjo e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? Que ele reconheceu, lógico, uma entidade espiritual, um ser espiritual, não é? E autoridade. E o anjo lhe disse: Olha que coisa linda, essa palavra para vocês. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus.
Às vezes, quando a gente ora, parece que nada está acontecendo, né, Suzana? Estou sentindo mais mal do que quando eu comecei a orar. Ei, mas suas orações estão como memorial, ele se lembra, é uma memória, uau, como se Deus pudesse esquecer de alguma coisa, né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque eu imagino, aqui eu estou parafraseando, né? Cornélio ali sabia que Jesus tinha morrido, foi ressuscitado, ele estava crendo, e ele queria saber mais, ele falou, não é só isso. O que, que tem mais? Eu quero mais. O que, que é isso? Ele ficava orando ali. Eu quero saber mais. Eu quero saber. O que que... Não é. Não, ele não morreu. Não acabou. Não é um ponto final. E aí, o anjo dá essa mensagem. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, ele chamou logo dois dos seus criados na mesma hora e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Eram três, então. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou. E nesta mesma hora, olha o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando com Pedro, à mesma hora. Ele estava, na verdade, no dia seguinte, que eles estavam indo, né? No dia seguinte. O Pedro estava no terraço para orar, era a hora do almoço. Não sei se era meio-dia, 3 horas, não sei a hora que eles almoçavam. Aí não sei, tá? Não disse aqui. E aí ele teve um arrebatamento de sentidos. E ele viu o céu aberto e descia um vaso. Ele viu um vaso, vaso aponta para nós, né? Um vaso, pessoas, nós somos o vaso. Um vaso como se fosse um grande lençol. Não era um lençol, irmãs. Semelhante. A Bíblia é toda assim. Apocalipse é cheio. Semelhante. Os seres celestiais, semelhante, porque não dá para ver. Eu entendo assim. É muita revelação. Então, é tudo semelhante. E como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Olha só. Era algo do céu vindo para a terra. E foi-lhe dirigida uma voz. Que coisa linda. Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha isso. Ei, Pedro, você está aí orando? Mas agora você vai agir. Levanta, mata e come esses animais que estão aí, neste lençol, como se fosse um lençol, mas estão no vaso. Mas Pedro disse: Ei, meu Deus, a misericórdia do Senhor é demais. Ele estava negando a instrução. Gente, a gente é muito. Oh, misericórdia de Deus, Deus é lindo demais. Tem uma paciência que ele diz: Não, a religião. O reino está dizendo: Ei, e ele, não, de jeito nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz, e se dirigiu novamente. Olha a palavra. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Uau, que lambada. Misericórdia, Pai, me ajuda, até escrevi na Bíblia. E aconteceu isso por 3 vezes, quer dizer, precisou ele ouvir 3 vezes a mesma instrução, é misericórdia purinha. E aí, porque Deus tinha um propósito, né, irmãs? Porque ele podia ter falado, não, vou buscar outro, mas não, Deus tinha um propósito. E era Pedro, líder da igreja ali, nesses dias. E aí, ele, estando Pedro ainda duvidando com ele mesmo, que foi tão forte aquilo, porque ele não estava conseguindo acreditar. Mas aí chegaram os varões, foi na mesma hora. Aí eles explicaram tudo. E aí Pedro já foi, vamos almoçar então, amanhã a gente vai, tá bom. Porque o anjo falou, o Espírito disse lá no 19, e pensando Pedro naquela visão, estava meditando. Disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando. Ei, a tua escolha, não duvida. Não duvidando, porque eu os enviei, fui eu. Porque a dúvida rouba a nossa fé. Descendo Pedro, aí ele desceu e tal, eles explicaram tudo, e Pedro foi. Não vou me alongar, e aí ele vai explicando tudo. Como vocês já sabem, naquele momento,
Quando Pedro chegou, que ouviu o que ele falou, e ele reuniu a família toda, os amigos, um monte de gente, a casa estava cheia ali. E ali, quando Pedro começou a falar, no 34, versículo 34, mas eu quero falar no 33, que eu acho que essa é uma posição que a gente deve tomar, sabe, com os nossos líderes, ouvir. 33, ele fala assim: Cornélio, logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Ele honrou Pedro ali. Olha aí. Aí Pedro, quando abriu a boca, olha só, ele já começou a ver a presença de Deus ali, o mover, lógico, não podia ser de outra maneira. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A religião faz. O reino não faz. E abrindo Pedro a boca disso. Mas que lhe é agradável, olha só, que é agradável a Deus, que em qualquer nação, você é gentio? Você é romano? Não é só para o judeu. Ei, você é estrangeiro? Uau, aqui, ó. É agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Aí ele começou a falar, anunciou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude. Aí ele começou a anunciar. Nisso, enquanto ele falava sobre o Evangelho, veio o Espírito Santo, meu Deus, é uma coisa linda. O Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em novas línguas, de tanto que era o mover de Deus. E ali, ó, no 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Estavam adorando, adorando, adorando. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água? Porque eles queriam ser batizados. Nós queremos tudo. Ei, nós queremos tudo. Eu quero tudo. Vocês também. Eu estou aqui. Eu posso recusar para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Ele conversando com os outros dois lá, que foram com ele, judeus messiânicos. Aí mandou que fossem batizados. E por que que aconteceu isso? Foi uma quebra de religião no início da igreja, porque Pedro precisou ter essa revelação muito profunda, tá? Porque o negócio é esse. Você foi batizar um romano, um gentio? Ei, ele tem que ser circuncidado. Não, é religião. Não precisa. Agora, circuncisão é do coração, é do interior. Tira aquele pedaço que está atrapalhando, que é religião, arranca fora para viver o reino. Então, são umas passagens mais lindas que eu conheço, e eu quero trazer também o fariseu, a parábola do fariseu, para você ver como que a religião age. Fariseu, está lá em Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Essa parábola é muito explicativa do que acontece com o religioso, é tremendo. Fariseu era uma seita que parece ter começado após o exílio dos judeus, tá? Um sistema de crenças e atitudes contrárias ao reino de Deus e que alimenta o orgulho, o fundamento, o fundamento da religiosidade é o orgulho, que foi o mesmo fundamento que Lúcifer caiu. Gente, precisa falar mais alguma coisa? É isso que é religiosidade. Porque o religioso, ele tem uma aparência de piedoso, mas ele é hipócrita. É um pecador vacinado contra o arrependimento. Ei, ele não se vê como pecador. Como ele vai se arrepender? É como está nessa parábola aqui. Ela descreve direitinho, em poucas palavras. Lucas 18, do versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha aqui, ó, o orgulho. Dá para ver? Eu confio em mim mesmo, eu me apoio em mim mesmo. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Deus não faz acepção de pessoas. Desprezar os outros é abominável aos olhos de Deus.
Abominável. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças eu te dou, como parece piedoso. Ah, porque eu não sou como os demais homens. O Senhor já me libertou. Eu sigo o Senhor, eu cumpro os seus mandamentos. Eu não sou como esses outros roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Uau! E sabia que o publicano eram os homens que a maioria deles, que eles cobravam os impostos, que eram muito altos, e a maioria deles ainda roubava uma parte para eles. Então era uma corrupção muito grande. Deixavam o povo da terra muito pobre. E o publicano, jejuo 2 vezes da semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu cumpro a lei. Eu sou religioso. Eu cumpro a lei. Já o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria, ele não ficava nem perto do altar, ele não se achava digno, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Mas só isso, não sou nem falar o pecado, só isso. Às vezes a gente não consegue lembrar, não faz mal, não. Faz que nem ele aqui. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E sabe o que Jesus disse? Olha aqui no 14. Digo-vos, é a palavra de Jesus, este, o pecado, o publicano, desceu justificado, justo, tornado justo, lavado com sangue. Olha aí, ó, perdoado os pecados para a sua casa, e não aquele. O outro não foi, queridas. A religião, a religião é oposta ao reino. Não recebe, não tem jeito, não é salvo. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, olha o orgulho de novo aqui. É o que eu falei, é o fundamento da religiosidade, tá? O fundamento é o orgulho. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E como a gente pode se livrar da religiosidade? Se arrependendo, como eu falei, e mudando a mente, conhecer mais a Deus, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma lida no que eu escrevi sobre o fariseu e o justo. O fariseu não parou de relatar seus atos de justiça, ou seja, a justiça própria, que cheira mal diante de Deus. Ainda que na sua oração menosprezou o publicano. Ele exaltava a si mesmo diante de Deus. Ele não se via como pecador, dependente de Deus, então não se arrependia. Publicano, oração baseada na expiação, lá na obra da cruz. Na cruz com o propósito de satisfazer a justiça de Deus, o reino, não ele próprio. Aplacar, ó, reconciliar o homem, ele queria se reconciliar com Deus e aplacar a ira de Deus pelo sangue de Jesus, porque sabemos que todos nós merecemos, né, a morte, nós todos. Mas Deus enviou o seu filho na cruz para morrer por nós, para que nós fôssemos livres. Jesus lava os pés dos discípulos em João 13, 14, para mostrar como que a gente pode evitar se orgulhar, se exaltar, né? A adoração também faz isso, a adoração, amém? E a passagem, a outra, Marta e Maria, são tantas passagens. Marta e Maria, Marta, o nome delas era o mesmo, Marta, a origem, rebelião. Maria também, rebelião. Só que Maria, quando se aquietou aos pés de Jesus, ela teve a personalidade dela transformada. Marta não. E é muito sério, porque Marta, como era religiosa, ela não entendia, não tem nada errado em ela recebeu ali os homens, recebeu Jesus e querer o melhor, não tem nada errado, não é isso. Mas a questão aqui é que ela deixou de ouvir a palavra para fazer coisas. E pior ainda, ela, como intercessora, irmãs, tem que se arrepender se você já fez isso.
muitas das orações Deus não vai ouvir, porque ela foi interceder pedindo para Jesus chamar a Maria lá para ajudar ela. Ei, Senhor, porque ela já tinha falado com Maria e Maria não ouviu, né? Ei, Maria, tu vai ficar aí? Maria, tu vai ficar aí? Minhas irmãs, se preparem, porque a tua forma de adorar, a tua fé, não vai dentro da igreja também não vai ser muito compreendida, não. Deixa aí, nem liga, sabe? Se falar alguma coisa, você não está nem aí. Porque Maria ouviu, continua lá, sabia? Eu estou aqui, sai ali. Igual Davi, quando foi lá levar o queijo e o pão lá para a guerra, lá, o irmão dele veio falar: o que, que tu vem fazer aqui, enxerido, largou aquelas poucas ovelhas lá? Se Davi tivesse com machucaduras, porque ele era todo separado, ninguém ligava para ele, né? Ele era lá desprezado. E o que, que ele falou? Que eu te fiz? Eu, hein? Saí de perto. Senão ele não teria vencido Golias. Não tem como a gente entrar numa guerra com machucaduras. Olha isso, é tremendo, né? E o outro, que não vai dar para eu ler, se vocês depois quiserem ler essa palavra de João 9, é o cego de nascença. Gente, é tremendo. Aquele cego de nascença, nunca ninguém tinha ouvido falar, desde a fundação do mundo, que um cego de nascença tivesse sido curado. Começa por aí, tá? E aí, Jesus passa ali, vê aquele cego, fala: ei, você vai ser curado hoje. Cura ele. Deixa eu abrir aqui João 9. João é muito lindo mesmo, né? João 9. Vou ler alguns versículos para adiantar. Passando, Jesus viu um homem de nascença. Aí começou assim, porque os discípulos perguntaram: olha a religiosidade. Quem pecou para quem nascesse cego? Se nasceu cego, porque tinha pecado. Deu para entender? Nasceu normal, não tinha pecado. Religião. E os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, os pais dele pecaram, não. Mas isso foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, que Jesus sabia que ia curar ele. Convém que eu faça as obras, babá. Aí ele chama o moço. Ele faz uma coisa muito doida. Ele cospe no chão. Faz uma. Gente, é muito esquisito. Cospe no chão, pega a terra, faz aquele lodo, coloca lá, ó. Fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. Aí disse a ele: o cego podia ter falado: ei, você tá doido? Não quero saber nada disso, não. Pensei que você ia me fazer uma oração comigo, me pôr as mãos e pronto, vai botar esse troço aí, nem sei o que que é. Ele não sabia, né? E os discípulos deviam estar todos assim. Aí ele deu a instrução: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Siloé significa o enviado. Tudo tem a ver, né? Meu Deus. E ele obedeceu. Eu imagino ele andando essa jornada, gente. Alguém com ele, ajudando, não sei. Mas aquilo devia incomodar. Foi secando aquilo no olho dele. Devia estar incomodando. E ele foi e lavou. E ele voltou vendo. Voltou vendo. Aí os vizinhos, começou a reviravolta. Começou um rebuliço, foi chegar lá nos fariseus, chegou nos judeus, chegou na sinagoga. Eles chamavam o pai, chamaram ele primeiro. Ei, ele não conhecia Jesus. Aí perguntaram: como que te abriram os olhos? Os judeus lá. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Tão simples, né? Obedeci. Aí levaram aos fariseus ele. Tornaram a perguntar. Aí alguns dos fariseus diziam assim: este homem não é de Deus. Porque não, era sábado, eles tinham que guardar o sábado. Olha a religião. Pois não guardam o sábado, diziam outros. Como pode um pecador fazer esses sinais? Aí, mas o pior para mim, a parte mais difícil para mim, é sobre os pais dele. Porque vocês que são mãe aí, se o filho que nasceu cego, que vivia mendigando,
Você aparece vendo. O que você vai fazer? Meu filho, um abraço, não sei o que, o pai, tudo, que aleluia. Não, eles tinham medo de ser excomungados da sinagoga. Meu Deus. Aí, quando chegou lá para perguntar para os pais, não, não estamos acreditando em você, não. Vamos chamar seus pais para ver. Aí eles fazem a pergunta, não sabemos. Como ele vê agora? Não sei, não sabemos. Quem, quem abriu os olhos? Não sabemos. Ele tem idade? Pergunta você mesmo. E ele vai falar. Porque os seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que os pais tinham respondido aquilo. Aí eles tornam a chamar o rapaz. Então, e aí faz a pergunta novamente. Como ele abriu os olhos, faz tudo de novo. E lá para o versículo 30, ele respondeu e disse-lhes: tão linda essa passagem, gente, isso é uma adoração. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é e me abrisse os olhos. Olha a maravilha. Ora, ele continua falando, ao cego, hein? Já pregando. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Coisa linda. Aí eles ficaram mais irados ainda. Respondeu assim: tu és nascido todo em pecado. Ainda não entenderam que ele tinha sido, meu Deus, liberto, tinha sido curado, justificado. Lógico, a mente. E mesmo vendo, não criam, né? Porque tinha que se cumprir tudo que estava escrito, né? Pelos profetas. Essa é a realidade. Tu és nascido todo em pecado, nos ensina a nós, e expulsaram. Então, essa é a palavra. Nicodemos também, quando à noite vai ter com Jesus, tão lindo, ele faz a pergunta: mestre, sabemos que só alguém enviado por Deus pode fazer esses sinais que tu fazes. Aí ele fala do reino. Como é que eu faço para entrar no reino? Ele fala, primeiro um ponto. Primeiro você precisa nascer de novo, para ver o reino. E agora, depois, você quer entrar, você tem que. Aí ele foi além, você tem que nascer da água e do espírito. Da água que é Yeshua, é próprio Yeshua. Aquela samaritana, ela recebeu o Espírito Santo antes dos discípulos, porque ela bebeu dele. Ali ele revelou a ela, as três pessoas, ele como o Messias, deu o Espírito Santo para ela, porque do poço dela, ela estava no poço buscando água, e do poço dentro dela jorrou águas vivas, ele falou, que se você beber dessas águas que eu te der, do seu interior, do seu poço, seu ventre, também pode ser traduzido por poço, fluirão rios de águas vivas. E depois ele fala sobre a verdadeira adoração. É a primeira vez que ele fala sobre a palavra pater, no grego, que aponta para o Pai, Deus como Pai. É a primeira vez que aparece na Bíblia. Então, ali, ela tem a revelação das três pessoas. Por isso que ela é a primeira evangelista. Ela já sai, largou o cântaro, largou as machucaduras dela tudo, largou tudo lá, os pesos dela tudo, e ali ela quebrou aquelas alianças que quando eu penso isso, né? Sou eu conjecturando, deve ter quebrado o cântaro. Deixa eu pensar, gente, vamos conjecturar? Largou aquele cântaro lá, quebrou tudo, quebrou as alianças, 5 que ela tinha feito, erradas, porque buscava nos lugares errados, e ela fez um pacto, aliança com o único, né? Tremendo. E dali toda uma cidade se converteu por causa do que ela disse. Então, essa é a forma da gente vencer a religião. Amém? A ceia agora, né? Então, deixa eu orar primeiro sobre isso. Pai, que palavra tremenda, assim, meu Deus. Essa é uma palavra tremenda, tão pontual para esses dias. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entrar nesse lugar de arrependimento, Senhor, pela igreja, no planeta Terra. Essa parte da igreja que ainda vive na religião, ainda vive na cultura, num sistema de mundo, Pai, que não entendeu que nós estamos agora no reino.
Nós estamos no tempo de viver o reino, que Yeshua está voltando. Estamos preparando o caminho do Senhor. Então, nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor. E que cada um de nós também, eu vou falar por mim, eu me arrependo também, Senhor Deus, das vezes que eu fui religiosa, das vezes que eu fiz orações contrárias, Pai. Mas conforme o Senhor vai nos trazendo a luz, glória a Deus, a gente vai vencendo, porque é de fé em fé e de glória em glória. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo doce. E é Ele quem faz, é a multiforme sabedoria de Deus que faz todas as coisas. E a tua palavra é insondável, é inesgotável. A gente sonda, 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 e nunca a gente vai encontrar tudo. Não, só lá na glória. E talvez, né? Porque sabemos que tem várias moradas, vários níveis, conforme a nossa busca aqui, nosso nível de obediência. Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada uma, Senhor. Ativar nesta tarde, ativar, Pai, a mente de cada uma, Senhor. Ativar os talentos, Senhor. Deus, que elas possam multiplicar, que por medo não enterrem os talentos, porque acha que não vai conseguir. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dessa palavra. Pai, não vou conseguir. Vai sim, porque a palavra diz que você pode tudo nele. Pode tudo. Então, em nome de Jesus, Senhor, Pai, cada uma, Senhor, seja ativada nos dons, nos talentos, Senhor, que eles sejam multiplicados, Senhor, no tropa. Queremos abençoar pastora Fabiana, pastor Rony, Senhor, nesse projeto que eles estão ali em Itapema, em nome de Jesus, nesse serviço. Então, Pai, com saúde, com graça, com provisão, Pai, e mais unção, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a gente possa entrar. Eu quero declarar olhos abertos, Senhor Deus. Olhos abertos, Senhor. Que a gente não trate como imundo o que Deus já purificou. Nos perdoa, Senhor, quando tratamos como imundo o que Deus já purificou. E queremos perdoar outros também, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa couraça da justiça nas emoções, capacidade da salvação, que quando a gente ouvir alguém falar, ei, não é assim, ei, tua fé não é assim, o que você está fazendo? Nem responder. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, coloca uma guarda aos nossos lábios, Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, purifica nossa mente, purifica nosso interior, Senhor, em nome de Jesus, nosso coração, purifica nossas mãos, nossos pés, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora vamos para a ceia. Eu gosto muito dessa palavra, Lucas 22. Ó, aqui era terça-feira, era a ceia antes, era na Páscoa isso aqui. Foi a última ceia deles, se não me engano. E chegada a hora, Lucas 22, 14. Ele se reclinou à mesa. Era ao pôr do sol aqui, uma terça-feira. Porque a viração do dia se dá no pôr do sol, né? É assim que conta até hoje. E com ele os 12 apóstolos, já eram apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Eu amo essa passagem. Mostra como o Senhor deseja a gente estar junto, parar o ativismo para estar junto com ele. E vocês sabem que você pode cear você sozinha com ele, né? Sabe que pode, né? Eu já fiz isso, não tem problema nenhum. Pode fazer. Se tiver alguém, você faz. Se não tiver, não faz. Eu estou pela televisão, né? Por algum culto. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças disso, tomai e reparti entre vós. Vamos para o 19. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, a nova aliança, o novo pacto. Não fica velho nunca, está sempre novo e vivo no meu sangue, que é derramado
por vós. Muito obrigado, Senhor, porque o pão foi partido, aponta para as suas machucaduras, aponta para o sangue de Jesus, o vinho, aponta para o sangue. Estamos fazendo isso em memória de Ti e anunciando. Nós, com essa atitude, anunciamos até que o Senhor venha. Anunciamos a sua morte, anunciamos a sua ressurreição, porque o Senhor está vivo. Então é com alegria que nós tomamos, Senhor, esta ceia, porque com alegria, porque o Senhor, ele quis obedecer a Deus e ele recebeu, e até hoje recebe, a recompensa pelo fruto do seu trabalho, que somos nós, todos os salvos. É coisa linda. Cada alma salva que se rende a ele é o fruto do penoso trabalho. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos comer. Deixa eu contar uma sua aqui para você. Uma sua para você, mas... Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus.